Bora! Bom, para a gente estudar pirâmides, eu tenho que fazer um bom resumo. Se eu não fizer um bom resumo, eu estou fodido. Primeira coisa importante... de novo, gente. Eu acho que é essa lousa virtual deles aqui, velho, que dá pau. Só pode ser, velho. É a lousa virtual do Zoom que tá dando pau. Primeira coisa, lembrar sobre apótimos. Então, aqui é o lugar onde eu uso apótimo. Então, eu tenho lá apótimo do triângulo equilátero, que é 1/3 da altura. Então, L raiz de 3 sobre 6. Lembra lá a Laurinha do baricentro? Porque aquele exercício lá usava baricentro. E aí, aqui eu tenho 1/3 da altura, lá em cima eu tenho 2/3 da altura. Só que o quadradinho tá viradinho lá, Laurinha. Quando você tem um quadrado, o M, que é o raio da circunferência inscrita, é metade do lado. A teoria a gente já tem, agora a gente precisa da prática. E quando você tem um hexágono, o M é a altura de um dos triângulos equiláteros aqui de dentro. Então, a primeira coisa que eu não posso esquecer é que pirâmide vai usar apótimo. E esses apótimos vocês viram umas 5, 6 vezes. Então, está na hora da gente fixar esses apótimazinhos. A teoria, a gente resolve tudo na pirâmide. Mas a teoria não, nem tanto a dos livros. Porque quando o cara desenha a pirâmide em pé, o aluno tem grandes dificuldades. Então, a teoria que eu faço de desenhar pirâmide deitada é muito mais fácil para a gente poder entender. Bom, voltando aqui, a pirâmide também leva o nome da base. E a base vai ser um polígono regular. Aí os lados são iguais. Se a pirâmide for regular, a base tem lados iguais. Então, uma pirâmide triangular significa uma pirâmide que a base é um triângulo. Mas joga ela no chão. Joga ela no chão. Uma pirâmide. Nossa, cortou aqui. Cacete. Cacete. Ô, biscate daqui, Joana. Cortou a foto aqui. Cortou a foto. Pirâmide quadrangular. A base é um quadrilátero. Aí, se ele falar uma pirâmide quadrangular regular, aí a base é um quadrado. Então, ele tem que falar regular para a base ser um quadrado. Aqui estão os apótimos. E aí, eu fiz aqui a planificação da pirâmide quadrangular. Mas, lembre que esse triângulo está em todas as pirâmides. Eu prefiro trabalhar com ela no chão, porque com ela no chão, o aluno entende o que é que tem que fazer. Então, primeira coisa importante é o G. O G, que é a altura da face lateral, também chamado de apótima da pirâmide, ou apótima lateral. Então, eu tenho o apótima da base e o apótima da pirâmide, que é o apótima lateral, que é o G. O G serve para quê? Quando eu tenho que achar área lateral. Quando eu tenho que achar a área lateral, eu preciso do G. Aí eu tenho esse triângulo que eu tiro fora. Então, desenhou isto aqui, você está
feito, você vai conseguir fazer. Nesse triângulo aqui eu tenho o G, que é o mesmo G que está aqui. Eu tenho a altura da pirâmide e tenho a apótima da pirâmide. Então, qualquer pirâmide vai ter esse triângulo se eu precisar e esse Pitágoras se eu precisar. G quadrado, H quadrado mais M quadrado. Para eu achar a área lateral, achar a área de um triângulo, que é a aresta da base, vezes a altura do triângulo dividido por 2. Então, essa é a área de um triângulo lateral. Sempre. E aí você multiplica pelo número de triângulos laterais que tem, se eu precisar da área lateral. Então, esse G é extremamente importante. Cuidado que aqui não tem duas bases e o volume divide por 3, porque dói a bunda. Quando ele fala em tetraedro regular, isso nada mais é do que uma pirâmide triangular, com todas as arestas iguais. Todas. Só não queira decorar a fórmula da altura do tetraedro que a apostila traz. Não queira decorar. Então, você vai vir aqui. Se você pegar a teoria de tetraedro, nem sei se ele deu, a teoria do tetraedro, ele vai dar lá a altura do tetraedro. Ah, tá aqui. Não queira decorar, tá? A altura e volume do tetraedro. Aprenda a achar essa altura pelos trâmites normais, sem querer decorar, porque você vai esquecer. Então, eu fiz a dedução, depois eu fiz de novo, acho que lá na frente, tá? Então, aqui você tem o G, que é a altura da face lateral. Você tem o M, que é um triângulo. E você tem o Pitágoras para achar o H. Então, aprenda a deduzir e não decorar, tá? Essa alturinha aqui, que é a raiz de 6 sobre 3. Então, aprenda a chegar nela, tá? Então, vamos lá. Vamos entender como é que a gente faz as pirâmides. Vamos entender. É só você fazer bonitinho, não querer ficar fazendo graça. Que nem o cara, ele faz outros triângulos. O estagiário, quando resolve, ele acha que o aluno enxerga tudo. Só que o aluno não enxerga tudo. O aluno precisa de organização. Então, o aluno às vezes nem consegue desenhar. Eu também tinha esse problema. Então, por isso que eu fui criando artifícios diferentes do que os caras resolvem. Então, no primeiro exercício, ele deu as arestas laterais e a base, que é um quadrado de lado 18. E ele quer a altura. Então, exercício clássico aí. Já joguei ela no chão, não fiz ela em pé. Então, ele deu as arestas laterais e deu a aresta da base. Vou no triângulozinho que é sempre isósceles, para essas pirâmides regulares. Faço Pitágoras e acho o G. Então, 15 ao quadrado, G quadrado mais 9 quadrado. O apótima da base é metade do lado, por quê? Porque é um quadrado. E aí, Pitágoras para achar a altura. Então, esse exercício é legal, porque ele mostra o jeito que eu trabalho. Se você pegar a apostila, ele trabalha de outro jeito. Ele acha a diagonal da base. Ele faz uma zona ali. Tá? Segundo exercício, uma barraca. Esse exercício é clássico, né? Ele também tem lá na apostila do segundo ano. Uma barraca de lona tem a forma de uma pirâmide.
de base quadrada. Eles têm trabalhado muito hoje em dia com pirâmide quadrangular, que é a mais fácil. Isso é bom para o aluno, que a pirâmide quadrangular é a mais fácil de trabalhar. Então, a base é quadrada de lado 1, a altura 1,5, e ele quer saber qual é a quantidade de lona para ele fazer essa barraca. Então, jogando ela no chão, o que eu tenho? Eu tenho que a base é um quadrado, de lado 1. O que eu quero é o que eu pintei aqui. Triângulozinho do lado, a altura da pirâmide que ele deu, que eu vou usar 3/2, e o apótema, que é a metade do lado. Então, Pitágoras, para achar o G, não esquecendo que o G é que vai me permitir achar a área lateral. Então, esse Gzinho que eu vou achar é que vai me permitir achar a área da lona. Então, fiz Pitágoras, o G deu 10, raiz de 10/2, e aí é só achar a área lateral. A área do triângulo, 1 vezes G dividido por 2, base vezes altura dividido por 2, vezes 4, porque nós temos 4 faces. E aí, raiz de 10 é só ver a alternativa da alternativa D, que é 3 e pouquinho, que ele pôs aí, 3,5, que é aproximadamente raiz de 10. A Unesp, a FUVEST, a Unicamp gosta muito de pegar um cubo e dentro do cubo fazer uma pirâmide. Super clássico isso. Tá? Então aqui ele pegou e fez uma pirâmide, ligando. Ele fala que ponto P é o ponto médio e ele quer o volume desta pirâmide. A aresta do cubo é 6. Só não pode esquecer que esse triângulo da base ele é sempre retângulo, porque aqui é 90 graus. Então quer dizer que a área da base sempre vai ser um triângulo retângulo. Cateto vezes cateto dividido por 2. Então, toda vez que ele pegar um cubo e dentro desse cubo fizer uma pirâmide, a área da base é um triângulo retângulo. No caso, de lados 3, porque é ponto médio, e 6. E a altura da pirâmide, 6 também. Então, volume, área da base, vezes a altura, dividido por 3. Então, esse é um super clássico aí do vestibular atual. O 4 é aquele do tetraedro que eu fiz. Ele quer a altura, tá? Eu resolvi, acho que de novo aqui. Eu não tinha lembrado que eu tinha resolvido. Então, resolvi ele de novo aqui. Então, eu fiz a resolução dele de novo. Caso você tenha uma pirâmide hexagonal, trabalha do mesmo jeito. Joga ela no chão. Joga ela no chão que tudo se resolve. Tá? Então, as pirâmides, vocês vão ver, vocês estão vendo aí que tem 2 quadrangulares. É porque hoje trabalha-se muito com pirâmides quadrangulares. Muito, muito, muito. Deixa eu ver aqui nos resolvidos. O que a gente tem aqui nos resolvidos? É outra pirâmide quadrangular. Aí tem uma hexagonalzinha aqui, ó. Calcule o volume de uma pirâmide hexagonal regular de aresta da base L. Isso aqui é direto. Ele já deu a altura e já deu o lado da base. Então, é só achar a área da base. Lembrando que o hexágono são 6 triângulos equiláteros. E aí, volume, área da base vezes a altura dividido por 3. O exercício mais chato que eu vejo é esse aqui, que ele dá a aresta lateral.
esse primeiro aqui. Esse é o mais chato que eu vejo. E aí você tem que brincar aqui para achar o G. Igão, aquele da vela é muito legal, tá? Mas é só prestar atenção. Tirar aqueles espaços vazios lá. Então ele falava que cada espaço vazio era 1 centímetro. Então você tirando aqueles espaços vazios, você tinha a altura da pirâmide grande. E aí era só fazer a pirâmide grande menos a parte de cima que ele tirou. Tá? Certo, Igão? Certo, meu rei! Certo, meu rei! Belezinha. Aí na outra aula, a gente faz. Podemos até já começar. Depois a gente só faz cone na outra aula. Vamos falar já da teoria de cilindros. Depois, na última aula, eu só falo da teoria dos cones. Vamos que a gente tem tempo ainda. Bom, cilindro. A única coisa que a gente pode esquecer no cilindro é a área lateral. O cilindro é um dos mais fáceis que tem, tá? De todos. A área da base é um círculo. A área lateral que seria o problema. Mas não esqueça que se você cortar aqui e abrir, você vai ter uma folha retangular. Se você dobrar uma folha retangular, você tem um cilindro. E aí, comprimento do cilindro, 2πr. Então, ninguém precisa decorar a área lateral. É só lembrar e planificar o cilindro. Então, se eu cortar aí o cilindro e jogar ele no chão, eu tenho um retângulo e aí área lado vezes lado. Então, 2πrh. Área total, de novo, temos duas bases. E volume, sentei, não doeu a bunda. Então, a área da base vezes a altura. Lembre que um cilindro equilátero é quando a altura é o diâmetro, ou seja, a nossa secção. Lembre que secção é corte. Então, se eu cortar o cilindro no meio com uma faca, eu tenho um retângulo. Se esse retângulo for um quadrado, o cilindro é equilátero. Então, secção meridiana não é uma coisa que aparece muito, mas para a gente conceituar o cilindro equilátero, fica fácil de olhar aí. A altura é igual a 2r. Cone eu vou falar só na última aula. Vamos falar de cone só na última aula. E aí a última aula vai ficar bem curtinha. Bem tranquilinha. Uma garrafa térmica tem o formato de um cilindro reto, fundo plano, diâmetro da base 8. Sempre presta atenção se ele dá o raio ou dá o diâmetro. Se ele der o diâmetro, não pode esquecer que o raio é metade do diâmetro. Ela está em pé. Sem problema na Lu. Bom dia. Sem problema na Lu. Bom dia. Ela está em pé sobre uma mesa e parte do suco em seu interior já foi consumido, sendo que o nível de suco está a 13 centímetros da base da garrafa, como mostra a figura. O suco é despejado em um copo, também de formato cilíndrico,
com base plana, de diâmetro 4 e altura 7. E o copo fica totalmente cheio de suco. Nessas condições, o volume de suco restante na garrafa é a DOT π é igual a 3. Então, claro que o volume restante é o volume do cilindro, que é a garrafa térmica, de raio 4, não 8, altura 13, menos o volume do copo, que também é um cilindro, só que de raio 2, e altura 7. Então, πr quadrado H menos πr quadrado H, temos ainda 540 ml ou centímetros cúbicos. Se as áreas laterais de dois cilindros equiláteros, então aqui presta atenção, cilindros equiláteros, são respectivamente 16π e 100π, então seus volumes valem, é bem estilo Mackenzie, Fulvestre, é só aplicação de fórmula, né? Só trabalho, tá? Nada excepcionalmente difícil, é trabalhoso só, tá? Então não esqueça que se o cilindro é equilátero, a altura vale 2R. Então a área lateral, que é 2πrh, vai ficar 2πr vezes 2R, 4πr quadrado. Então é só cálculo, né? Iguala a área lateral que ele deu, acha o raio e a altura. E aí acha o volume, tanto para um quanto para outro. Então, primeiro eu deduzi a fórmula da área lateral. Depois, substituí os dados que ele deu. E aí, achei o raio e a altura. A altura, dobro do raio. Até que, enfim, aí um exercício diferente, né? O exercício do queijo é muito legal. Então, tem um queijo de formato cilíndrico, cujo raio mede 6 e a altura mede 3. Aí ele cortou uma fatia de 60 graus e ele quer saber quanto sobrou em volume do seu queijo. Então, a única coisa é fazer essa continha aqui. 360 por 60 dá 6. Então, quer dizer que o volume do cilindro inteiro é πr quadrado H menos o que você tirou, que é πr quadrado sobre 6. Sobrando, então, 5/6 do volume do cilindro. Esse quadro, quando eu li, eu falei, nossa, extremamente complicado. Mas na hora que você olha o desenho, você vai falar, pô, é fácil. Na hora que você olha o desenho, tá? Você olha o desenho e fala, puta, não é tão difícil. Na hora que você joga no chão aqui. Que aí é só você ver o tantinho que você tira, né? Tá? E é claro, não esquecendo que aqui você tem 1/4 da circunferência. Tá? Então ele é mais complicado de ver do que de fazer. Que aí você vai lá. Área da base. Aí você vê lá que é 4 menos as duas metades de circunferência que você tirou. De raio 1 e 1/4 de circunferência de raio 1 também. O que são essas duas metades? Esta aqui, de raio 1, que você tirou, e esta aqui, de raio 1, que você tirou. E esta aqui, 1/4 da circunferência. Então, a área da base vai ser πr
R² dividido por 4. Por que por 4? Porque é 1/4 da circunferência. Menos 2 meias bolas que você tirou, menos 1/4 de bola. E aí você acha a área da base, que dá 11π/4, volume, área da base vezes a altura. Então, por mais complexo que pareça, na hora que você jogou no chão ali, aliás, ele jogou no chão, a figura ficou fácil. Opa, o que temos aqui? Glenn, aquele exercício da melancia, se não me engano, é em esfera. Nossa, já está no da melancia, Igor? Da melancia não apareceu ainda. Da melancia tinha, realmente. É de esfera. Está na apostila do segundo ano, que ele tira 12 fatias, né? O da Unesp. Mas é esfera. Isso, vai chegar ainda, Igão. Vai chegar na apostila 4 aí. Vai vir. Que é a primeira matéria aí da apostila 4. Belezinha.